pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Daliene. A nossa equipe vai trabalhar o direito das obrigações, mais especificamente a classificação da prestação nas modalidades de dar, fazer e não fazer, expondo seus conceitos, natureza, requisitos e consequências jurídicas. O direito das obrigações inaugura a parte especial do Código Civil Brasileiro. Aí nos vem o primeiro questionamento. O que é uma obrigação jurídica? Existe uma farta doutrina pertinente ao assunto. Nós trouxemos aqui o conceito de Washington de Barros Monteiro, que diz que a obrigação é a relação jurídica de caráter transitório estabelecida entre devedor e credor, cujo objeto constitui uma prestação pessoal econômica positiva ou negativa, devido pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe adimplemento através de seu patrimônio. E vem Maria Helena Diniz e explica que essa prestação é transitória porque não existe obrigação perpétua. Uma vez satisfeita a prestação amigável ou judicialmente, ali se acaba a obrigação. Bom, e para a gente finalizar essa parte introdutória, a gente vai falar aqui dos elementos constitutivos da obrigação. São 3 elementos da obrigação. O primeiro elemento é o elemento subjetivo. O elemento subjetivo são os sujeitos. O sujeito ativo, que é o sujeito credor, e o sujeito passivo, que é o sujeito devedor. O segundo elemento é o elemento objetivo. O objeto da obrigação é sempre uma conduta humana, que é a prestação, seja de dar, fazer ou não fazer. E aí, cabe uma observação que no objeto, o requisito de validade da prestação deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. E nós vamos para o terceiro e último requisito, que é o vínculo jurídico. O que é o vínculo jurídico? É a determinação que sujeita o devedor a cumprir determinada obrigação ao credor. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho através do nosso colega Rodrigo. Muito obrigada. Uma boa tarde, pessoal. Eu vou estar falando para vocês sobre a obrigação de dar coisa certa. Dentro das classificações básicas das obrigações, nós temos a obrigação de dar coisa certa, ok? Essa obrigação ela consiste em uma obrigação positiva, onde o devedor está obrigado a dar, ele tem que entregar ou restituir coisa específica, certa e determinada. Ela pode ser móvel ou pode ser imóvel também. Nosso Código Civil, no artigo 313, ele afirma que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Isso soa um pouco estranho, né? Porque normalmente o credor ele vai receber. Na minha opinião, ele vai querer receber, né? Mas não é uma obrigação. Que ele não quer dizer que ele é obrigado a receber. Por exemplo, foi feito um acordo de uma obrigação de dar e no contrato estava definido uma moto Honda de 150 cilindradas, de cor vermelha, de placa também especificada no contrato, e o chassi também o número especificado lá. Nas condições também, tudo detalhado e descrita conforme as condições do veículo. Aí, por algum motivo, ocorre a perda do objeto do contrato. Se o devedor ofertar para o credor dele, que seja até uma moto de 300 cilindradas, 500, 600 ou até 1000 cilindradas, o credor não é obrigado a receber. Ele pode receber sim, mas ele não é obrigado. Assim, o nosso Código Civil ele deixou bem claro, né, que por mais que o devedor se proponha a dar prestação de maior valor, aquele definido anteriormente com o credor, este não está obrigado a receber. Assim, fundamentado também no princípio, que é conhecido como princípio da identidade da coisa devida. Outro princípio aplicável às obrigações de dar a coisa certa é o princípio jurídico de que o acessório ele segue o principal, conhecido como accessorium sequitur principale. O devedor ele não poderá se negar a dar ao credor aqueles bens que, sem integrar a coisa principal, acompanham por acessoriedade, conforme define o artigo 233 do Código Civil.
Pamplona Filho e o Pablo Stouzo, eles exemplificam dizendo que obrigando-se a transferir a propriedade da coisa imóvel por acessão artificial, estarão incluídas as benfeitorias realizadas que são acessórias da coisa principal, se o contrário não resultar do contrato, se o contrato não resultar do contrato ou das próprias circunstâncias. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o risco do perecimento ou deterioração do objeto. A regra do res perit domino suo, a qual diz que em caso de perda ou deterioração da coisa, por caso fortuito ou força maior, suportará o prejuízo o seu proprietário, a qual está enraizada no Código de Hammurabi. Serve de auxílio no que tange ao risco de perecimento ou deterioração do objeto. Quando ocorrer perda ou perecimento, que no caso seja o prejuízo total, são duas hipóteses que podem ocorrer. A primeira hipótese é a perda da coisa sem culpa do devedor. Especifiquem bem aí. Perda da coisa sem culpa do devedor. Nessa hipótese, ocorrendo a perda antes da tradição, que a tradição é a entrega da coisa, ou pendente condição suspensiva, a obrigação para ambas partes ela é extinta, ok? A obrigação é extinta. Já se a perda da coisa ocorrer por culpa do devedor, nessa hipótese o devedor ele responderá pelo equivalente mais as perdas e danos, conforme dispõe o artigo 234 do nosso Código Civil. Aí também, quando ocorrer a deterioração, no caso o prejuízo parcial, antes a gente falou sobre o prejuízo total, agora no caso do prejuízo parcial, podem ocorrer também duas hipóteses, que é a deterioração da coisa sem culpa do devedor. Nesse caso, o credor ele poderá, a seu critério, resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido o valor abatido uma quantia do valor perdido, conforme também o artigo 235 do nosso Código. A segunda hipótese é quando ocorrer a deterioração da coisa por culpa do devedor. Nesse caso, o credor ele poderá exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se encontra, com direito de reclamar, em um ou outro caso, a indenização por perdas e danos, conforme nosso artigo 236 estipula. Tá ok? E para finalizar, eu vou falar sobre a obrigação de restituir. Em relação à obrigação de restituir, conforme previsto no artigo 238 do nosso Código Civil, tá pessoal? Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Caso este, aplicável também a obrigação de restituir, cujo objeto se perdeu, houve a destruição total, sem culpa deste. Já no caso de simples deterioração, o credor ele vai receber da forma em que ela se achar, sem direito nenhum à indenização, conforme o artigo 240. Tá ok, pessoal? Espero que estejam entendendo. Na obrigação de restituir, se a coisa se perde ou deteriora por culpa do devedor, obviamente que não poderá mais restituí-la ao credor. Ele deverá responder pelo equivalente mais perdas e danos. Com relação aos melhoramentos, acréscimos e frutos experimentados pela coisa, nas obrigações de restituir, se esses benefícios eles ocorreram sem o concurso de vontade ou despesa para o devedor, o credor ele vai lucrar, sem necessidade nenhuma de indenizar, conforme o nosso artigo 241 do nosso Código Civil define. Já se esses melhoramentos ou os acréscimos lá eles ocorreram com o concurso de vontade ou despesa para esse devedor, o artigo 242 do Código Civil ele já determina que sejam aplicadas as regras atinentes aos efeitos da posse quanto a essas benfeitorias realizadas. Já se os acréscimos eles são benfeitorias necessárias ou úteis, o devedor de boa-fé ele terá direito de ser indenizado. Atentem sempre para o requisito da boa-fé, o qual ela ainda pode reter a coisa restituível, até que lhe seja pago o valor devido. No caso de obras voluptuárias, poderá o devedor levantá-las ou retirá-las se não lhe for pago o valor devido, desde que, claro, não haja prejuízo à coisa principal. Já se o devedor ele estiver de má-fé, aí já vem outro requisito que no caso é a má-fé. Só terá direito a reclamar a indenização pelos acréscimos sem possibilidade de reter a coisa principal. Aí ele já não pode reter a coisa principal, ok?
Quanto aos frutos, devemos investigar o elemento relativo ao devedor, a qual seja sua boa ou má fé, para que assim sejam extraídas as consequências jurídicas apropriadas, e sendo assim, se estiver de boa fé, o devedor tem direito aos frutos percebidos. E se o devedor ele estiver de má fé, para a gente finalizar, ele deverá responder por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que por sua culpa ele deixou de perceber, que são os percipiendos, desde o momento que se constitui a má fé, assistindo-lhe os direitos às despesas de produção e custeio. Ok, pessoal? Essa foi a minha parte, espero que vocês tenham entendido. Em relação ao que o nosso colega Rodrigo acabou de falar, ainda sobre a obrigação de dar, vamos falar um pouquinho sobre a obrigação de dar coisa incerta. Segundo Maria Helena Diniz, a obrigação de dar coisa incerta consiste na relação obrigacional em que o objeto é indicado de forma genérica no início da relação e somente após um ato de escolha venha a ser determinado. Dessa forma, temos uma obrigação em que o conteúdo da prestação é indicado inicialmente de forma genérica, identificado pelo gênero e pela quantidade, segundo o Código Civil. Razão pela qual, se não houver identificação desses dois elementos, temos uma indeterminação absoluta, portanto, não temos qualquer obrigação e muito menos uma obrigação de dar coisa incerta, porque conforme o Código Civil fala, o objeto do negócio jurídico deve ser determinado ou determinado. Assim, podemos destacar dois elementos essenciais na obrigação de dar coisa incerta, conforme o artigo 243 do Código Civil, em que o objeto deve ser indicado pelo gênero e pela quantidade. Se não for indicado nenhum desses elementos, ou se for indicado apenas um deles, não há que se falar em obrigação de dar coisa incerta, uma vez que teremos uma indeterminação absoluta, portanto não teremos a validade do negócio jurídico. Por exemplo, eu sou credora, você é o devedor. Eu firmo um negócio com você em que você fica obrigado a entregar 3 quilos de arroz para mim. Dessa forma, temos aqui uma obrigação executável, porque temos a indicação do gênero, que é o arroz, e temos a quantidade, que são os 3 quilos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a escolha. Quanto à escolha, o Código Civil estabelece, em seu artigo 244, que a escolha em regra cabe ao devedor, salvo se houver convencionado no contrato o contrário. Dessa forma, é importante destacar que, quanto à liberdade, essa liberdade não é absoluta, uma vez que o devedor não pode dar coisa pior e nem ser obrigado a entregar coisa melhor ao credor. Assim como, se estiver estipulado no contrato que a escolha cabe ao credor, o credor não poderá escolher coisa melhor e nem aceitar coisa pior. Dessa forma, aqui temos a aplicação do princípio da equivalência da prestação. Assim, partindo desse princípio, por exemplo, se eu for obrigada a entregar a você trigo, eu não posso ser compelida a entregar o meu melhor trigo, assim como eu não posso dar a você o pior trigo. Nesse caso, a gente vai aplicar a proporcionalidade, ou seja, a escolha vai recair sobre o gênero intermediário. Eu entregarei o trigo de qualidade média. Feita a escolha, o Código Civil estabelece no artigo 245 que o devedor deve dar ciência ao credor sobre essa escolha, porque a partir do momento que damos ciência ao credor, que a incerteza acaba. Assim, a partir de agora, temos uma individualização do objeto, uma vez que ele vai ser indicado pelo gênero, quantidade e qualidade. Sendo assim, temos agora uma obrigação de dar a coisa certa, vigorando então as regras dessa obrigação. Vamos destacar um outro ponto importante, que é se a coisa se perder. Segundo o Código Civil, em seu artigo 246, antes da escolha não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Assim, vamos ao exemplo. Suponhamos que o credor firme negócio com o devedor para que este entregue 6 laranjas para ele. Assim, o devedor não poderá alegar, antes da escolha, que perdeu as 6 laranjas, ainda que por caso fortuito ou força maior.
Esse entendimento se dá pelo princípio que vocês estão lendo aí na tela, que significa que o gênero nunca perece. Dessa forma, ainda que o devedor venha a perder essas 6 laranjas, ele poderá colher outras 6 da sua plantação. Portanto, ele poderá cumprir a obrigação e entregar as laranjas para o credor. Importante destacar que nesse caso só é possível a substituição por outras 6 laranjas porque ainda não temos a individualização do objeto. Por fim, entendemos que a obrigação de dar coisa incerta é uma obrigação genérica em que o objeto é indicado apenas pelo gênero e quantidade, e que quanto à escolha, que em regra é do devedor, deverá recair sobre o gênero intermediário, e que o devedor, antes da escolha, não poderá alegar a perda do objeto, uma vez que o gênero nunca perece. Boa tarde, turma. Meu nome é Alana Costa Dias e eu irei iniciar o trabalho das modalidades das obrigações. A obrigação de fazer consiste em realizar uma atividade, uma prestação de serviços que é própria do devedor, para satisfazer a pretensão do credor. Esse vínculo gera a obrigação do dever de adimplir a prestação pactuada. Ou seja, pessoal, vamos dar um exemplo. O contrato de prestação de serviço de um pedreiro, de um marceneiro, de um pintor, se caracteriza como uma obrigação de fazer, que é diferente de uma obrigação de dar. Que a obrigação de dar, ela tem foco no objeto, não na prestação, não na atividade. A obrigação de fazer tem a prestação na atividade para poder realizar, para poder dar a coisa. É o fazer, dar, que esse dar, objeto, precisa do fazer. E é o fazer que é a obrigação, que são uma das modalidades das obrigações. Bom, como eu já dei um exemplo, a prestação de serviço de um pedreiro, marceneiro, pintor, a obrigação de fazer divide-se em obrigação de fazer fungível e obrigação de fazer infungível. Agora veremos algumas características e diferença entre ambos. A obrigação de fazer fungível, vamos ler, é aquela em que a atividade pode ser realizada por terceiros, remete à palavra fungível, e não se exige-se uma qualidade própria do devedor. O artigo 249 do Código Civil preceitua que, mas antes de nós lermos, a gente vai dar um exemplo para melhorar o entendimento. Bom, Tício contratou, estabeleceu um acordo, estabeleceu um contrato com Mévio. E Mévio como devedor da relação obrigacional, ele fez o acordo, acordou. E numa das disposições desse acordo, desse contrato, Tício estabeleceu bem assim, falou assim, vamos fingir que isso é uma conversa normal, né? Pra melhorar o entendimento do exemplo. Mévio, tu vem amanhã aqui de manhã fazer trabalho em casa, que eu te pago tanto, que eu preciso desse serviço. Tem como tu fazer pra mim? Aí falou, não, vamos ficar amanhã, tô na sua casa. Tô indo lá fazer esse serviço sim amanhã. Pode contar comigo. Prometo, né? Chega amanhã, Mévio não aparece. O que é que o credor Tício pode fazer? Uma das coisas que ele pode fazer, nos termos do artigo 449, ele pode mandar terceiro executar a tarefa do devedor, tarefa do Mévio. Vamos ver Caio, por exemplo. Ele vai mandar Caio realizar a tarefa à custa do devedor Mévio, que não foi fazer a tarefa, já que houve um inadimplemento deste devedor.
recusa ou mora deste. Não houve nenhuma mora, mas um inadimplemento total, uma recusa, sem prejuízo da indenização cabível. Ou seja, eu posso mandar Caio realizar o serviço de médio. Mesmo assim, eu posso ter uma indenização, sim, por perdas e danos. O parágrafo único dispõe que, em caso de urgência, o credor, independente de autorização extrajudicial, ou seja, executar o mandado executório sendo depois ressarcido, ele pode exercer o seu poder de autotutela, que é aquele poder de fazer com suas próprias mãos, e depois será ressarcido. Não precisa ele ir levar ao juízo, ele precisa realizar o fato de mãos próprias. Tá, o devedor está inadimplido, está inadimplente. Desculpa. O que acontece com esse credor? O que ele faz? Dei uma explicação rápida, mas o que ele faz? Bom, nessa situação, que é recusa, inadimplemento do devedor, nós temos duas hipóteses. Aqui eu falei, quando o devedor se recusa a realizar o pactuável por livre e espontânea vontade, que também denominamos que por culpa do devedor, por culpa deste. O credor, vamos falar de forma mais lenta, devagar, pode ajuizar indenização por perdas e danos, a extinção contratual e ajuizar a execução para que terceiro realize contra o devedor. Como nós falamos, dando um exemplo, o que poderia acontecer, né? Em caso de por culpa do devedor. Claro, estando presentes os requisitos da mora os requisitos da recusa, da mora, da urgência. Enfim, qual é a outra hipótese? Qual é a outra hipótese? Nós já falamos da primeira hipótese. Aqui, quando o devedor, por motivo de força maior, caso futuro, não poderá realizar tal atividade que denominamos também sem culpa do devedor. Ou seja, vamos supor que Mévio queria muito realizar o trabalho, estava indo, e vamos supor que o ônibus dele, um carro bateu no ônibus que ele estava indo na hora de realizar o trabalho pro Tício. Bom, aconteceu um fato superveniente, alheio à sua vontade, entendeu? Então não foi por culpa dele que ele não pôde realizar o serviço. Então, o artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se por culpa dele, responderá por redução. O que se entende por resolve-se a obrigação? Se entende que a extinção do contrato está prevista, sem direito do credor a perdas e danos, ou seja, não acontece nada, porque foi um fato superveniente. O credor não pode ajuizar nada, nenhuma ação de perdas e danos, porque foi um fato superveniente do devedor. E existe a obrigação de fazer infungível, obrigação intuito personae. Né? Ou seja, na obrigação de fazer infungível, a qualidade própria do devedor é primordial, seja pelas disposições contratuais convencionadas, seja pelaquela em que exige qualidades especiais do devedor. O devedor seja implida por devedor determinado e não por terceiros, como na obrigação de fazer fungível. Olha, em caso de inadimplemento, temos duas hipóteses: por culpa do devedor. Ou seja, vamos voltar. A obrigação de fazer fungível é uma
é uma obrigação personalíssima. Por exemplo, é uma pessoa exímia, muito boa em realizar determinado ato, que é capaz de ser insubstituível, seja pela questão contratual, não. Por exemplo, vou contratar a Ana Carolina para fazer um show num espaço, por exemplo, que eu sou o dono, sou a dona. Pô, ninguém tem a voz da Ana Carolina. Por exemplo, um quadro pintado por Pablo Picasso. Ninguém pinta igual o Pablo Picasso. Então é uma qualidade própria do devedor. Uma coisa personalíssima mesmo do devedor. Muito própria dele mesmo. Então, ele não pode ser substituído nessa relação por terceiros, por ninguém. Então, o que acontece? O que acontece nessa relação? Bom, o que o credor, vamos fazer assim, pode ajuizar se essa pessoa que tinha um dever personalíssimo, uma obrigação personalíssima, não vai adimplir, né, a sua prestação. Bom, o artigo 247 incorre na obrigação de indenizar perdas e danos do devedor que recusar a prestação a só ele imposta ou por ele exequível. Vou colocar aqui. Entendeu, pessoal? Vamos explicar o que está escrito no Código Civil, na lei. Bom, da recusa e inadimplemento do devedor, vai haver extinção do contrato e o devedor irá ajuizar a indenização por perdas e danos. E deverá ajuizar a medida judicial cabível, né? Para obrigar o devedor a cumprir o que foi pactuado na obrigação. Agora, se for por motivo de força maior, a extinção do contrato se dá sem perdas e danos. E vai haver a restituição dos valores eventualmente pagos à parte contratante. Ou seja, no caso no caso de, por exemplo, Ana Carolina não foi no meu show porque ficou doente, ficou com a voz muito ruim. Não foi um fato que ela quis que acontecesse. Foi superveniente à vontade. Bom, é isso que acontece. Estando contrato sem perdas e danos, o valor eventualmente pago à parte contratante, ou seja, ela terá que devolver o que eu paguei a ela. Tá. Da obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer consiste numa prestação negativa. O que significa que o devedor ele deve se abster, não fazer determinada conduta, determinada coisa estabelecida. Bom, nesse caso do inadimplemento, da recusa total,
do devedor por culpa deste. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, caso fortuito ou força maior ou superveniente, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Praticado pelo devedor o ato, quando ele faz, o que ele não deveria fazer, custa a obstação de se obrigar, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se fazer a sua custa, ressarcindo o culpado em perdas e danos. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer o mandado de desfazer independente da autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Se ciclano não pode, por exemplo, colocar, por exemplo, construir um muro em terreno de Beltrano, mas ele precisa construir, senão o cachorro dele, por exemplo, vai sair, etc., prejudicando o animal que ele tem que sair, etc. Vamos dar um exemplo assim bem básico. E ele faz esse ato, desse aqui, nós estamos falando desse artigo aqui. O credor, o dono do local que ele construiu, ele pode exigir que ele, devedor, desfaça o que ele fez. E ainda por cima, ele vai ter que arcar com os prejuízos. Ele vai ser tudo à custa dele. Que, além de ser tudo à custa dele, ainda vai ressarcir o culpado em perdas e danos. Em caso de urgência, o credor pode desfazer o mandado de fazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Ou seja, ele pode ser ressarcido, receber um ressarcimento, e ele pode exercer o seu poder de autotutela para mandar desfazer ou desfazer, sem autorização do juiz. Já aqui, no caso de força maior, que se lhe torne possível, força maior caso fortuito, se lhe torne possível abster-se do ato, que isso não obrigou a praticar, a obrigação vai se extinguir. Simplesmente. Bom, gente, essa foi a minha explicação acerca deste trabalho. É claro que não podemos esperar muitas coisas porque o tempo é corrido, mas nós damos o nosso melhor para a efetuação do trabalho. Espero que todos tenham entendido